Beleza, pessoal, se você está assistindo esse vídeo aqui, dá uma voltada no vídeo anterior. São vídeos um pouco longos, um vídeo um pouco maçante, mas que pode gerar para você alguma questão para você pegar um pouquinho mais sobre essa questão de preços e é o assunto que a gente está abordando aqui. Bora lá? Rabiscar em cima dele, porque eu fiz um rabisco aqui de uma camiseta, tá? Então desconsidere que eu já marquei aqui, eu vou marcar aqui para vocês. Essa camiseta aqui é uma camiseta que eu estou fazendo de camiseta só com base, né? Só para vocês entenderem. Eu fiz uma camiseta aqui e essa camiseta é basicona, ela tem aqui o ombro, né, a costura de ombro, a costura de lateral, as bainhas, né? Então vamos contar as operações. Bainha 1, né? Vou contar as bainhas todas com uma operação só, tá? Fechamento lateral mais um, né? Fechamento de ombro mais um. E a gola eu apliquei no aparelho simples, mais um. Então eu tenho 4, para me fechar essa camiseta e vender ela 10 pila, exemplo, tá? Ela só vai levar isso aí, eu tenho 4 operações a ser feitas. Vocês lembram da questão tempo? Aqui ela entra. Então tá, então o tempo eu calculei, dá para me vender a 10 pila essa camiseta. Beleza. Só que eu não vou sobreviver só de vender essa camiseta, porque a camiseta está cheia no mercado. Alguém, um cliente meu vai dizer, olha Júlio, eu gostei dessa camiseta sua, gostei do seu acabamento, do seu trabalho. Então entra aquela questão da qualidade. Gostei da qualidade do que você fez aí, legal. Agora, só que eu tenho uma venda de pedidos que eu preciso de uma camiseta com um filetezinho amarelo aqui na gola. Então eu tenho mais uma operação. Eu estou contando que você saiba costurar e eu estou contando que você tenha todas as ferramentas. Eu nem estou contando aparelho para passar a gola aqui, tá? Então eu estou contando essa base. Beleza. Então você já sabe fazer tudo isso, tem a ferramenta correta. Você vai ter mais alguma coisa aqui que vai gastar? Vai. Você vai ter, no seu custo, você vai ter mais o filete amarelo, não é branco. Você está vendendo uma camiseta branca. Então você vai ter que cortar o filete, isso vai demorar mais tempo. Outra coisa, para poder fazer a aplicação, ela vai demorar mais tempo. E você vai ganhar mais uma operação. Essa camiseta tem o mesmo preço da anterior? Não pode ter, né, gente? Você está gastando mais tempo para poder fazer, você está gastando mais material para poder fazer. Isso vai até para a menina que me fez a pergunta, né, se tinha tabela, né? A camiseta tudo do mesmo preço? Tá aqui um exemplo disso. Tem um filete na gola e esse filete é mais lento, come mais tempo o meu, gera mais um custo de tecido que eu tenho que aplicar o filete, cortá-lo e esse tipo de coisa. Então quer dizer, o preço não pode ser o mesmo R$10. Beleza, fechamos isso. Aí o cliente comprou lá, deu, sei lá, você fez o cálculo novamente e vendeu para ele para um determinado preço. O cliente vai lá, vende suas peças, gostou do seu produto está beleza, sua malha está beleza, sua costura está perfeita, o cliente está satisfeito, voltou e falou com você, ô Júlio, gostei desse produto, nós podíamos colocar só que o pessoal está vendendo um ombro a ombro, né? E tem um ombro a ombro aqui. Bom, vamos pensar nisso? Então agora essa camiseta tem mais uma operação. Além dela ter mais uma operação, ela tem mais um viés no ombro. Além dela ter mais um viés no ombro, ela demora um pouco mais e o processo de montagem dela, que antes eu fazia de uma forma, já estava dando conta, agora vai demorar um pouco mais. Eu posso vender pelo mesmo preço? Não. Então camisetas têm preços diferentes. Então não é toda camiseta que custa R$10, por exemplo, né? Eu estou chutando um valor assim que é o que eu acho que o pessoal vende, você entendeu? Então é o seguinte, não é o mesmo valor, tá? Aí as pessoas ficam tentando caçar uma solução para isso aqui. Já não é o mesmo valor, primeiro, que provavelmente a grande maioria não tem uma máquina de ombro a ombro.
Então eu vou ter que investir mais 2.000 para poder fazer essa camiseta, mas ferramenta eu não estou contando, porque profissionais têm que ter ferramenta, tanto o aparelho quanto a máquina, não estou contando isso, eu estou contando só a operação. Só que eu vou precisar de mais uma costureira só para passar ombro a ombro se eu tiver uma produção legal, tá? Bom, falando em mais uma costureira, eu vou usar mais um exemplo aqui. Muita gente desconsidera pessoas. Eu sempre digo que para costurar você precisa de pessoas, tá? Por que é que uma fábrica produz muito, né? Tem muita gente que escreve para mim como confecções. Só de conversar com eles eu percebo que não é, né? Por que é que uma fábrica produz muita camiseta e consegue colocar muita com um tempo maior? Às vezes tem equipamentos melhores, mas vamos parar e pensar em pessoas? Tá. Então, para uma camiseta, eu tenho, como eu mostrei ali, 4 operações. Vamos lembrar da camiseta básica aqui. Deixa eu ver, eu nem sei onde que eu coloquei, acho que está aqui debaixo. Vocês lembram da camiseta quando eu comecei com ela aqui? Eu tenho 4 operações. Vocês lembram quando eu falei com vocês sobre tempo? Estou dando um chute aqui, gente. Desculpa a bagunça aqui, tá? Porque esse vídeo está atrasado, tá? Vocês lembram quando eu falei com vocês sobre 4 operações? E agora eu falo que você precisa tanto de pessoas. Então o segredinho de costura não funciona para quem quer trabalhar com venda. Você tem sim que investir em pessoas. Por quê? Então, se a camiseta tem 4 operações, eu preciso ter no mínimo 4 máquinas para ela, tá? Então vamos parar e vamos pensar. Eu preciso de uma over, tá? Para fechar ombro. Eu preciso de outra over para pregar manga, né? Eu vou precisar de mais 2 costureiras comigo. Essa colega minha lá tem 6 com ela, se eu não me engano. Isso aqui é interessante falar com ela. Eu preciso mais de uma over para fechar a lateral, tá? E o interessante é que eu tivesse mais uma máquina de bainha, né? Porque como as máquinas nas fábricas tem, mas a gente está falando em gente pequena. Eu preciso de uma over para ombro, outra para colocar manga, outra para fechar over, tá? E essa é uma sequência interessante vocês parar e pensar. E eu preciso mais de uma galoneira, eu preciso de mais uma galoneira para fazer as minhas bainhas. Então automaticamente, se eu tenho essas condições, consequentemente eu vou diminuir o meu tempo de produção. Isso na indústria a gente chama de células. Geralmente as células são maiores, tá? Mas isso seria uma célula de costura. Então, para que você está pensando em vender e vá pegar, né, pensando em atender um público, um mercado, se você pensa, vamos parar e vamos pensar se o tempo é suficiente. Você tem que fechar o ombro, você tem que fazer a manga, você tem que fechar a lateral, você tem que fazer a bainha. Perfeito, né? Mas aí vamos pensar nos outros detalhes que você tem. Você tem que comprar tecido, tá? Você tem que comprar aviamentos, linhas e tal. Aí você tem que vender. Vocês já perceberam que o tempo já mudou todo? Que uma pessoa só, ele tem que se unir, ele tem que crescer, porque não existe indústria de um só, né? Então quanto mais pessoas estiverem trabalhando, melhor é. Então esse negócio de segredinho, tem gente que já falou comigo, eu não compartilho seu vídeo só porque fulana vai ver. Ah, é? Então é o seguinte, quando você precisar que fulana às vezes te ajude a fazer uma operação dessa para que você conclua o seu tempo mais rápido, e aí? Tem gente que pensa que vai colocar só a esposa costurando e ele vai crescer. Mas como você cresce se você não treinar as pessoas, se você não desenvolver, se você não diminuir o seu custo? Você tem que gerenciar tudo isso. E tem gente que ainda quer fazer a manutenção. Acha injusto pagar um mecânico. Eu acho isso demais, né, gente?
Então vamos parar por aí, né? Vamos parar para pensar nesses detalhes, porque isso é para quem quer vender, quer trabalhar com vendas em loja, quer vender os seus produtos em lojas, ele ainda tem que sair para vender. Para e pensa, você ainda vai precisar. Nas indústrias ainda tem aqui um monte de funcionário. Tem gente que só para fazer a limpeza. Eu não coloquei uma célula aqui, eu coloquei um exemplo, tá? Então é o seguinte, se você for se atentando das suas necessidades, das máquinas certas para o produto que você precisa, automaticamente você vai ganhando. Eu às vezes vejo pessoas que têm 10 máquinas em casa e não quer ensinar, não quer desenvolver. Ah, tem medo de ensinar porque alguém vai... Gente, sempre vai ter quem precisa trabalhar, tá? E sempre vai ter alguém que vai querer fazer o que você faz, tá? Consequentemente, é a mesma coisa. Eu fiz um vídeo, alguém vai ver esse vídeo, vai fazer de forma melhor e vai tentar superar. Isso é normal. Eu não estou preocupado com isso. Então é o seguinte, não tem que ter preocupação. O que eu gostei dessa moça, que eu conversei com ela no vídeo anterior, que eu li lá o e-mail para vocês, foi justamente isso. Ela falou, olha, eu tenho a equipe e eu confio na equipe que eu trabalho com ela. Ter a confiança naquilo que você está fazendo é fundamental. Ter os pés no chão, né? Bom, vamos falar de outro detalhe interessante que pode diferenciar a indústria. Gente, eu não tenho como fazer isso de outra forma, tá? Quando você pergunta a alguém como elaborar um determinado custo de um produto, eu estou só chutando por cima aqui, tá, gente? As pessoas desconsideram alguns detalhes. Vamos a alguns desses detalhes. Ah, eu vou comprar o tecido e como é? Eu comprei e eu vou fazer a venda. Bom, gente, quando a gente faz venda para atacado, para revenda, o interessante, como eu já disse, é você ter um produto seu, com sua cara, diferenciado no mercado, com uma qualidade boa, porque concorrência barata tem uns montes, tá? Isso não é na costura, é na vida, né? O que vai diferenciar o seu produto é o seu público. Então, atender o seu público é fundamental, né? Outra coisa que vai te denominar preço é se atentar, né? Eu estou gastando muito nesse elástico, eu estou gastando muito de linha, se eu cortar tantas cores, o cara me pediu 20 cores diferentes, mas ele me pediu 5 peças de cada uma, será que dá para eu poder fazer isso? Vale a pena para eu fazer isso? Vai encaixar no meu corte? E é justamente isso que eu quero falar com vocês. Quando as pessoas falam em comprar e definir um preço, o que eles geralmente falam? Né? Quando é uma pessoa inexperiente, ele fala assim, ah, eu vou lá, compro 1 metro de tecido, compro por tanto e vendo por tanto. Beleza. Só que aí a pessoa não estuda aquilo que ele está fazendo, né? Vocês lembram que eu falei que as empresas fazem coleções e tal? Eles estudam isso, eles se atentam a esse tipo de coisa. Então você que é pequeno, você não pode trabalhar também sem ter essa visão, não. O que acontece? Interessante a se falar sobre isso. Aproveitamento. Às vezes você vai lá e compra uma peça, 1 metro de tecido, faz uma peça e vende. Isso é normal, mas você tem que esquecer que você já não é mais ateliê, não é costura sob medida, você está tentando pôr um produto no mercado. Então você tem que ter aproveitamento em todas as áreas, de tempo, de tecido, de aviamentos, de tudo. Você tem que se atentar, não em baixar o preço. Ah, então eu vou baixar o preço com um elástico de menor qualidade, né? Não, tentar manter a sua qualidade, tentar manter o seu padrão. Por quê? Porque isso vai te dar uma segurança, do cliente sempre vai gostar do seu produto, vai comprar uma camiseta boa na sua mão, ele vai falar, eu vou comprar de novo. E se ele compra uma ruim, ele vai falar, ele vai te ver, ó, não compra a camiseta daquela mulher lá não, porque aquela mulher fez uma nhaca pra mim. Né? Desculpa a expressão aí, é mania. Fez uma porcaria pra mim. Né? Então, se atentar a esse tipo de coisa, tem gente que sai copiando tudo que sai na reta, né? Em vez de ele vir lá e fazer um produto dele, com a cara dele, ele vai lá e pega o desenho da Mini. Aí está vendendo que está uma beleza, mas você está vendendo um produto que não é sua cara, você está fazendo o produto da Disney, né? Ah, mas está vendendo, tá, beleza, então venda enquanto está vendendo. Só que é o seguinte, você lembra de que você não está pondo um produto seu, você não está pensando no seu futuro, tá? E todas essas marcas, elas pensaram, planejaram, preocuparam com isso, e agora você só está promovendo elas, tá? Então é o seguinte, já basta a China, né? Então é o seguinte, alguns desses diferenciais é a nossa qualidade e a nossa identidade no produto que a gente está fazendo.
O cliente compra pela nossa qualidade, pelo nosso conhecimento, pelo nosso acabamento e também por aquilo que ele encontra de diferenciado. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Outra coisa interessante é, quando você vai lá, você pensa assim, né? Quando você está começando, você pensa assim, comprei 1 metro de tecido, esse 1 metro de tecido custou tanto para mim e isso vai dar para mim começar. Gente, todo iniciante, eu vou falar para o pessoal que trabalha com malha e com tecido plano. Com tecido plano você trabalha por metro, com malha você trabalha por quilo, não é isso? Beleza. Então na malha você tem uma noção de rendimento e no tecido plano você tem outra noção de rendimento que é por metro. Então você tem que fazer o risco. Eu chutei aqui por baixo, eu vou fazer um outro vídeo que vai ser mais interessante, vocês vão entender isso aqui melhor. Mas eu chutei aqui só para poder ilustrar esse vídeo. Vamos supor que isso aqui fosse um risco, tá? Eu chutei aqui. Então aqui eu teria 2 camisetas P e aqui está a linha da malha, tá? Essa linha lateral é a linha da malha. Então aqui eu tenho uma perda, eu estou falando aqui na malha. Eu tenho uma perda desse pedacinho, eu nem coloquei as mangas aqui, é só um exemplo, tá, gente? Então eu tenho a perda desse pedacinho que não dá para me aproveitar para nada, eu tenho essa perda das golas aqui que não dá para me aproveitar para nada. Aqui eu consegui tirar 2 camisetas P, aqui aliás, uma camiseta P, aqui eu consegui tirar uma M, aqui eu tirei mais uma metade de uma P, porque a minha malha é tubular, aqui eu tirei uma G, e aí eu perdi uma parte nesse tecido, né, que eu poderia arredar para cá e colocar as minhas mangas lá no canto, para me aproveitar. O aproveitamento disso é fundamental. Então quando a gente trabalha com revenda, a gente não trabalha com um tamanho só. Se o cliente virar e falar com você, olha, eu só quero M, você tem que olhar isso que você está perdendo, para no final não ser um custo a mais para você. Porque às vezes você, pela vontade de vender o produto, você fala, não, eu vou tirar só M aqui, mas você está tendo uma perca aqui. E a gente tem que trabalhar resumindo todas as perdas para que a gente possa estar, né, lucrando mais. É aquele negocinho do elástico que eu falei com vocês. Não lucrou nada, lucrou 70 pila. Né? Então isso são detalhes, gente, que vocês têm que parar e prestar atenção. Tá? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês em confecção. Se faltar alguma coisa aqui, são 2 vídeos, né? Não teve jeito. Ainda tem muita coisa a ser dita. Porém é o seguinte, se faltar alguma coisa aqui, se alguma coisa não ficou legal, me avisa para que eu possa consertar enquanto eu tenho tempo de estar abordando esse assunto. Tá ok? Espero que isso aqui tenha abrido a mente de vocês um pouco. Eu vou falar na prestação de serviço daqui no próximo vídeo, porque ainda falta dois casos, que é ateliê e a prestação de serviço. E se eu for estender isso mais, vai ficar uma dor de cabeça. Mas vocês percebem que não é um assunto muito fácil de se abordar. Concordam? Então é isso aí, gente. A gente volta no próximo vídeo falando um pouquinho sobre prestação de serviço, facções e esse tipo de coisa. Bora lá?